Meus irmãos, eu não vou fugir ao tema de forma alguma. Homens de Deus, homens de verdade andam com Deus, e homens que andam com Deus são homens de Deus. Por isso que eles podem ser chamados de homem de verdade. Quem anda com Deus, de fato, tem uma vida verdadeira. E a gente vai ler mais uma vez. Eu peço que você abra a sua Bíblia, em Gênesis 5, do 23 do 21 ao 24. Fiquei muito feliz quando o pastor leu os 4 versículos, porque eu também tinha já preparado para ler os 4 versículos. Porque eles vão ser muito importantes nesse iniciozinho da gente. E logo em seguida eu quero também ler outros textos, mas para essa introdução apenas esse. Gênesis 5, 21 a 24. Minha versão um pouco diferente da que foi lida é a NVI, a Nova Versão Internacional. Mas as palavras que soarem um pouco diferentes não vão tirar de forma alguma a essência do texto. É essa a beleza da palavra, né? Independente da versão, a gente consegue compreendê-la perfeitamente, até porque não depende de nós, depende do Espírito. Então, com a ajuda dele, nós vamos seguir nessa ministração. Diz o texto: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vamos ter mais um momentozinho de oração, depois a gente segue com o nosso texto. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por cada pessoa que aqui chegou nessa noite. Que os corações estejam abertos a receber da tua palavra, essa porção das Escrituras, e que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender aquilo que tanto necessitamos aprender quanto a andar com o Senhor, para sermos homens de verdade. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto aqui é bem claro, ele diz que aos 65 anos, que para nós hoje, na nossa realidade, já é uma pessoa idosa, Enoque gerou Matusalém. Só que nessa época, 65 anos era um menino. E quando ele gerou a Matusalém, ainda andou 300 anos com Deus. É muito interessante porque o texto vai tocar nesse ponto. E diz a idade com que Enoque gerou a Matusalém. Mas ele se preocupa em dizer logo em seguida que depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Para depois voltar a dizer que ele gerou filhos e filhas. Então, por esse texto, nós vemos que a primeira informação é a idade de Enoque. Isso porque aqui está sendo falado sobre a descendência de Adão. Então, era óbvio que estaria falando o nome de cada um que fazia parte da sua descendência, a idade com que gerou filhos e filhas e até quando viveu. Basicamente é isso que o texto vai seguir todo o capítulo 5. Mas em um texto que faz referência a essa descendência de Adão, há essa observação muito importante sobre o personagem Enoque. Ele andou com Deus. Simplesmente isso. É como se fosse um parêntese aqui, mas não é um parêntese. É a informação principal. Porque não interessa com que idade você teve seu primeiro filho. Também não vai interessar muito com a idade com que você vai falecer. Mas o importante é que, não somente do dia que você teve o primeiro filho até a sua morte, mas do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, você ande com Deus. Essa é a ideia. Foi para isso que a gente foi criado, foi para isso que a gente foi posteriormente salvo. É para isso que o Espírito Santo anda conosco, nos ajudando a nos santificar. É para que a gente continue andando com Deus. Diferente do seu pai Jared, em versículos anteriores, que viveu 962 anos, e do próprio filho Matusalém, que viveu 969, os dois mais longevos do relato bíblico,
O que foi digno de nota na vida de Enoque é que ele andou com Deus. Ele viveu quase um terço da vida do seu filho. O que aconteceu de mais interessante não é que ele gerou filhos e filhas nos 300 anos restantes da sua vida após o nascimento de Matusalém. É que nesses 300 anos restantes, até ele alcançar 365 e ser tomado por Deus, ele andou com ele. Veja que em momento algum aqui vai dizer, e morreu. Quando a gente olha para o versículo 18 até o 20, diz, aos 162 anos, Jared gerou Enoque, pai dele. Já quase 3 vezes a idade que Enoque tinha quando gerou a Matusalém. E diz o seguinte, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. O que é que fica para você desses 3 versículos? Talvez você pense, Jared viveu muito. Talvez você pense, quando Enoque nasceu, Jared era muito mais velho, tinha 162 anos. Mas, no fim das contas, Jared morreu. Aí, quando você olha para esse texto que a gente leu agora há pouco, no versículo 23 diz que Enoque viveu ao todo 365 anos. Ele não é páreo de jeito nenhum, nem para o pai e nem para o próprio filho. Mas o versículo 24 diz que ele andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, ou Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte. Então, o que fica desses versículos quando você lê de primeira? Você não lembra mais que Enoque era bem novinho quando Matusalém nasceu. Você não lembra que Enoque é o pai daquele que viveu mais no relato bíblico. Você lembra que Enoque não morreu. Todos os outros viveram tantos e tantos anos e morreram. Mas ele não. Diz que ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. E depois dele, todos os outros, com exceção de Elias, também morreram. E nós também vamos morrer. Com 60, 70, 80, 100 anos. Hoje não dá para viver muito mais que isso. E até porque a Bíblia fala que de 70, se a gente passar e chegar aos 80, o máximo disso que a gente vai aproveitar é câncer e enfado. Às vezes a gente, muito antes disso, como eu já no sub-40, já estou me sentindo cansado de algumas atividades. O enfado de vez em quando bate. Porque a gente hoje corre muito, trabalha muito, descansa e dorme muito pouco para dar conta. O que a gente não deveria fazer. Então, a característica mais notável de Enoque é ele andou com Deus. Segunda, ele não viu a morte. Deus o tomou para si. Mas há um segundo texto que eu quero também ler com os irmãos, está lá em Hebreus 11, versículos 5 e 6. E esse texto é fantástico e eu tive a oportunidade de ministrar em nossa igreja há pouquíssimo tempo, que nós estamos terminando o estudo sistemático de Hebreus. Então, nada melhor do que olhar para o outro texto que fala de Enoque. Enoque não é uma figura tão comentada, pelo menos não esse Enoque. Porque na Bíblia você vai olhar para outros que também se chamam Enoque. Mas esse aqui especificamente vai ter esse outro texto. Então, Hebreus 11, 5 e 6 diz para a gente o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado, arrebatado, foi tomado, de modo que ele não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Então, o autor aos Hebreus cita aqui o texto que nós lemos, de Gênesis 5, 24. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Temos aqui uma outra informação. Ele andou com Deus, ele não morreu, e ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. E o versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê?
Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja, em outras versões você vai ter que ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse texto aqui é maravilhoso da gente compreender, porque ele vai dizer, ele recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. E o versículo seguinte já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se ele agradou a Deus e sem fé é impossível agradar a Deus, logo nós concluímos que Enoque teve fé. Então, Enoque andou com Deus, Enoque não viu a morte. Nessa caminhada com Deus, ele demonstrou fé, por isso ele agradou a Deus e recebeu o testemunho de que de fato tinha agradado a Deus. Não é nada demais que ele tenha entrado nessa galeria dos heróis da fé. É fruto de tudo isso que se mostra da sua pessoa. De fato, é indispensável a gente observar a razão pela qual Deus o tirou da terra de uma forma tão inusitada. Se ele tivesse morrido como todos os outros lá da descendência de Adão, qual seria o que de extraordinário teria acontecido na vida dele? Nada. Mas o fato de ele ter andado com Deus, agradado a Deus, ter vivido em fé, como de fato o justo deve viver por fé, fez com que ele se tornasse esse personagem único que Deus o poupou de ver a morte e o tomou para si. Fez com que ele fosse um exemplo para nós de alguém que perseverou na fé. Alguém que agradou a Deus por ter essa fé genuína, essa fé verdadeira, que nos leva a confiar em Deus e andar com Ele todos os dias da nossa vida, entregando a Ele todos os nossos aspectos da vida cotidiana. Às vezes, quando alguém se entrega nas mãos do Senhor, quando alguém é encontrado por Ele e atraído pela pregação do Evangelho, pode dizer: eu entrego a minha vida a Deus, porém, tem algumas coisas que me são muito caras e eu não quero me ver livre disso. Eu quero guardar para mim. Então ele diz: eu dou meu coração, mas aquela parte do meu coração relativa às finanças, deixa que eu tome conta. Eu dou meu coração, mas aquela parte relativa ao meu progresso acadêmico, a quantidade de cursos que eu quero fazer, deixa que eu tome conta. Eu dou meu coração a Deus, mas a minha família eu sei como cuidar. Eu sou o chefe da minha família, eu tomo as decisões corretas. Eu tenho encaminhado minha esposa, meus filhos de uma maneira muito boa. E eu não preciso de outras sugestões. E é interessante que quem anda com Deus se entrega por inteiro. Quem anda com Deus não está nem aí para se é cobrado 10% daquilo que você ganha durante os seus proventos do mês. Porque você sabe que não é 10% que Deus quer de você. Ele quer 100%. Ele quer a sua vida por completo. Ele não quer um pedaço do seu coração. Ele não quer um pedaço da sua renda. Ele não quer um pedaço da sua família. Ele não quer um pedaço dos seus pensamentos. Ele não quer um pedaço da sua energia. Ele não quer um pedaço dos seus projetos. Ele quer você por inteiro. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer governar seus passos. De forma que quando tudo acabar, não seja apenas você morreu. De forma que quando tudo se acabar, quem ficar vai se lembrar que você andou com Deus. Porque você se deixou governar por Ele. Você se deixou pastorear pelo Supremo Pastor. Você se deixou encaminhar no caminho proposto pela palavra de Deus. Então, as pessoas da sua família serão as primeiras que vão reconhecer: você andou com Deus. Seria muito triste que você tivesse que pedir a alguém na sua família para que no final da sua vida alguém escolhesse uma frase de Fernando Pessoa, ou Cecília Meirelles, ou Clarice Lispector para colocar na sua lápide, quando você poderia simplesmente ter a seguinte frase: fulano de tal viveu tantos anos, andou com Deus e deixou um testemunho de fé.
Isso seria maravilhoso. Claro que a gente não quer isso para agora. Ninguém quer morrer. Mas quando chegar o dia, a gente quer ter a certeza de que fez o que Deus nos chamou a fazer, que a gente cumpriu a vontade dele. A gente quer ter essa tranquilidade de poder dizer: Senhor, despede o teu servo. Eu sei o que me espera. E eu sei que é incomparavelmente melhor do que eu posso viver aqui na terra. Andar com Deus pode não ser das coisas mais fáceis, mas certamente é das mais seguras. A mais segura. Quando a gente vai ganhando um pouquinho de idade, a gente se preocupa com o solado do nosso tênis, porque deve ser antiderrapante, senão a gente escorrega e cai. E a gente já pensa, se bater com a cabeça, a gente pode ter algum problema, e se a gente tiver esquecimento, e se a gente tiver um AVC, enfim. Se a gente quebrar um osso, já não é tão fácil de cicatrizar, e a gente pensa mil e uma coisas. A gente coloca cerâmica antiderrapante na casa da gente, a gente coloca umas barras no banheiro, para que a gente possa se equilibrar quando tiver de noite, precisando lavar o rosto ou qualquer necessidade. A gente começa a ter algumas questões de segurança muito claras que são necessárias ser adicionadas no nosso dia a dia. Mas andar com Deus, você não tropeça. Andando com Deus, você não precisa de barras de segurança. Andando com Deus, você não precisa de solado antiderrapante, porque nenhuma das decisões dele para a sua vida vão fazer derrapar no caminho. Andar com Deus é muito seguro. Andar com Deus é algo que é gratificante, porque por mais que no caminho haja algum tipo de pedregulho, de espinho, mas Ele consegue nos livrar de cada um deles e nos fazer chegar até o dia final, sem escoriações, sem danos, sem maiores problemas. Nós olhamos para a obra de Enoque e vemos que ele agradou a Deus, e o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, toda obra humana fica contaminada pelo pecado. Sem fé, tudo é contaminado pela rebelião. Isaías 64:6 nos diz o seguinte: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Se Enoque não tivesse vivido por fé, tudo o que ele tivesse feito de bom, entre aspas, teria se perdido. Porque tudo aquilo que a gente faz, mesmo com boas intenções, mesmo pensando no bem do próximo e no nosso bem, mas se não for por fé e não for para a glória de Deus, nada serve. Homens de verdade que andam com Deus sabem que determinadas palavras não podem sair de sua boca, porque vão ferir, seja o seu cônjuge, seja os seus filhos, seja os seus pais, para quem ainda os tem. Eu tenho a graça de Deus de ainda tê-los. Hoje passei a manhã com eles, almocei com eles. Amanhã estaremos juntos almoçando novamente, aproveitando cada minuto que Deus ainda nos dá da presença deles. Mas nada do que a gente possa fazer, mesmo com a intenção de dizer, eu fiz para o seu bem. Eu falei, lhe magoei, mas eu lhe chamei a responsabilidade, é para o seu bem. Mas se a gente não percebe que a nossa palavra deve ser temperada com sal, deve ser uma palavra que agrada a Deus quando ela sai da nossa boca, deve ser recheada, permeada pela palavra de Deus. Tudo que a gente falar vai ser pecaminoso, até mesmo aquilo que tem boa intenção. O objetivo da fé aqui é duplo, quando ele fala em agradar a Deus e mostra que ele andou com Deus e agradou a Deus pela sua fé. Porque a fé é uma confiança absoluta na existência de Deus. Nós não vemos, mas cremos. Nós não o tocamos, mas esperamos por ele. A fé é a convicção daquilo que a gente não vê e é a certeza daquilo que a gente espera. Nós não vemos Deus, mas esperamos a sua volta na pessoa de Cristo. Então, o objetivo da fé é ter essa confiança absoluta de que se eu andar com Deus e se eu tiver fé nele, saber que ele existe, ele é galardoador daqueles que sabem
e creem que ele existe. Isso não vai somente me trazer benefícios aqui, mas vai me trazer benefícios no porvir também. Há outro texto, 1 Timóteo 1,17, que ele diz o seguinte, e João 1,18 na realidade. João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então quem viu Jesus, quem viu o Filho, viu o Pai. Enoque andou com ele. Mas eu posso dizer que ele viu, o texto não diz que viu, mas diz que andou. Ele não é contemporâneo de Cristo, mas ele andou com o Pai. Como? Da mesma forma que nós podemos hoje andar com ele. Cristo não está mais entre nós no sentido físico, mas nós já o vimos pela palavra que expressa quem ele é. Nós já o recebemos e nós temos o amor do Pai por nós. Certamente que nós sabemos que onde o nosso pé pisar, Deus está conosco ali. Eu tenho certeza que os 139 quilômetros que eu rodei hoje, da minha casa, lá no Palmeira Imperial, quase o último bairro de Campina Grande, até o aeroporto, até Intermares hoje, Deus estava em cada centímetro quadrado dessa estrada. Pneu não fura, gasolina não acaba, bateria não arreia, animal não está na pista, ninguém fecha você, você chega no horário correto, você ainda consegue descansar um pouquinho antes do seu compromisso. Tudo isso é o quê? Graça de Deus, proteção de Deus, é andar com Deus. É saber que se eu saio de 9 horas da manhã de lá, no máximo 11 eu estou aqui. E se alguma coisa acontecer a mais do que isso, ainda assim Deus vai me proteger. Eu vou só trazer essa ilustração para que os irmãos compreendam o que é andar com Deus. Andar com Deus tem os momentos em que a gente pode até dizer assim, Senhor, está difícil continuar andando com o Senhor, continuar crendo, mas é a melhor coisa que a gente pode fazer, a melhor decisão que a gente pode tomar. Eu tenho uma doença autoimune, degenerativa, neurológica, e que não tem cura, chamada esclerose múltipla, desde o ano de 2017, um ano antes de eu ser ordenado. E o meu tratamento é todo aqui em João Pessoa. Hoje eu tenho vindo pelo menos 2 vezes por semana fazer tratamento de fisioterapia respiratória, estimulação neurocerebral, lá na UFPB, na escola, Clínica e Escola de Fisioterapia. E me trato na FUNAD, que eu acho que todo mundo aqui conhece, a FUNAD é ali de lado do trauma. Pego minha medicação lá, tenho meus neurologistas, e tenho toda uma gama de médicos que me acompanham. E um belo dia meu pai tinha feito cirurgia de vesícula, e ele é quem me acompanha sempre. Quando minha esposa não está comigo, meu pai está comigo. Todo esse tratamento, ele vem comigo esses 7 anos, todos os meses, a gente não falha de vir aqui para pegar essa medicação. E houve um tempo daquela greve dos caminhoneiros que foi bem difícil, né? E a gente pegou na pista, já entrando aqui em João Pessoa, uma parada com algumas pessoas do MST. Tava tudo parado. Carro de um lado assim fechando, carro do outro lado fechando, umas toras de pau do lado e tocaram fogo em pneu e não queria deixar ninguém passar. Eu dizia, Jesus, eu tinha dito ao meu pai, vamos sair um pouquinho mais tarde, porque geralmente quando a gente vai muito cedo, pega aquele trânsito de 8 horas da manhã, todo mundo indo para o trabalho. Então daqui que a gente chega na FUNAD, gasta um tempinho a mais. Então vamos sair um pouquinho depois. E eu preocupado que ele estava recém-cirurgiado da vesícula. Aí não tinha nem tirado ponto, nem nada. E eu dizendo, meu Senhor, eu tenho que passar. Não dá. Era uma época que eu tinha uma medicação que era subcutânea. Eu colocava numa estilo canetinha e aplicava em mim 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Eu tinha péssimas reações dela. Graças a Deus hoje eu faço infusão, semelhante à químio,
fica lá a bombinha de infusão, 1 hora e pouquinho, a cada 28 dias. É muito mais confortável. E eu estava com a caixinha de gelo, sempre, desde o começo, sempre o medicamento vem refrigerado. E eu com a caixinha de gelo, eu dizendo, esse gelo vai derreter, esse gelo vai derreter. A gente ainda vai buscar, vai almoçar, vai voltar para a campinha, esse gelo vai derreter. E a gente começa a duvidar que vai dar certo. E o carro estava muito longe de onde estavam os líderes daquela parada. E eu olhava assim para meu pai, e ele já querendo sair do carro para ir conversar com um, com o outro. Eu digo, não vai sair não, fica aí. Mas como ele é um pouquinho teimoso, ele saiu. E eu já fiquei apreensivo. Eu comecei a orar, Senhor, faz com que alguém venha falar com a gente. Faz com que alguém venha dar ouvidos a gente. Então, hoje, a coisa está muito mais tranquila, porque agora a gente tem um cordão de girassol, anda com a carteirinha. Quando você vai pegar um avião, um ônibus interestadual, a pessoa já olha para você, já sabe que é prioridade, já leva você para o lado. Naquela época não tinha nada disso. Então, ele, acho que era 2018 para 19. E aí ele disse: e agora? Não tem ninguém que fala aqui. Eu saí, olhei e tal. Está vindo um rapaz ali. Eu acho que ele é o líder, porque ele está vindo na frente, na direção da gente. Mas vinha outro atrás dele. E esse que vinha atrás dele estava com um jornal e uma peixeira dentro do jornal. E eu vi essa peixeira porque na hora que o líder estava perto dele, ele se colocou assim por trás e ficou nessa posição e fez isso. Como quem diz, olha, não brinque não. Não faça nenhuma presepada não, que eu tô aqui. E a gente tava quietinho lá, baixei o vidro e conversei com ele. Eu disse, amigo, eu não posso ficar aqui. Eu não tenho condição nenhuma. Eu vou me virar. Olha o cuidado, né? Eu vou me virar para pegar uma caixinha aqui para lhe mostrar uma coisa. Então, antes eu mostrei a carteirinha, ele viu que realmente era eu e que eu tinha lá portador de esclerose múltipla. E abri a caixinha e disse, olha, tá vendo aqui que são 3 plaquinhas de gelo, são pequenas, eu tenho que pegar uma medicação. E quando eu pegar essa medicação, eu tenho que voltar para casa. Porque ainda hoje eu tenho que fazer uso dessa medicação. Se eu não fizer hoje, pode dar muito errado. Eu sei que não para você, mas para mim vai. Então, você não tem nada a ver com isso. Mas eu estou lhe dizendo qual é a minha necessidade. E Deus é tão bom que a gente, nessa conversa, que eu achava totalmente impossível que alguém, naquelas situações, fosse ser compassivo, misericordioso, mas Deus é. Ele não era, não. Mas eu não pedi que Deus tocasse no coração, que Deus trouxesse alguém para conversar com a gente. Eu não estava andando com Deus. Deus estava, com certeza, não no banco de trás daquele carro. Deus estava em todos os espaços daquele carro. Como estava em todos os espaços daquele momento. E o restante da estrada, e para onde você olhar, Deus está. Então você pode recorrer a Ele. E não somente eu e meu pai, mas ainda 2 carros com pessoas idosas foram liberadas naquela hora. A Funad aqui fecha de 11 horas a farmácia. Eu cheguei 5 para 11. 5 para 11. Mas cheguei. Porque com Deus não tem tempo atrasado. Quem anda com Deus chega sempre na hora, porque Ele chega na hora. Ele não tarda e nem falha. O mundo diz, né? Ele tarda, mas não falha. Não, ele não tarda, ele chega na hora certa. Mas um pouquinho eu não chegava. Mas deu tempo. Eu glorifiquei a Deus por isso. Essa é só uma das experiências de inúmeras que a gente tem. Com certeza você tem várias também. De ter andado com Deus durante todo o tempo da sua vida. Mas eu quero trazer também para os irmãos que ter fé, andar com Deus, é a certeza de que Deus nos recompensa, porque nós o buscamos de coração. Eu, mais uma vez, alguma coisa muito particular, mas assim, as experiências a gente precisa testemunhar para que você também tenha a sua fé fortalecida e para que você também tenha mais vontade ainda de andar com Deus.
Nesse ano foi bem difícil para a gente lá em casa, porque nosso telhado estava muito deteriorado. Então, com as chuvas fortes, houve muita infiltração. Eu acordei algumas noites com o teto pingando nos meus pés. E aí começava, corre logo, tira o colchão de perto para não danificar mais ainda, vai dormir no sofá, vai dormir na rede, enfim, vai. Era o jeito. E eu dizia, meu Deus, bom, nem agora financeiramente eu vou ter condição de fazer tudo e nem tá tendo um dia de sol para a gente fazer um serviço aqui. E minha esposa disse, tu tá vendo o que está acontecendo? Eu disse, tô. E Deus me deu só uma palavra que eu acho que convenceu ela, porque depois ela não falou mais sobre isso. Eu disse, vamos ter paciência. Só disse isso. Mas eu disse com a convicção que eu não tinha, mas que Deus deu. Vamos ter paciência. Só que enquanto a paciência existia, a chuva continuava. E começou a ficar amarelo, e começou a ficar preto, e começou a cair uns pedacinhos de tinta, e eu digo, Jesus. Mas a chuva não parava. Até que um dia eu simplesmente parei e disse, Senhor, o Senhor está vendo a situação e eu sei que o Senhor tem contemplado tudo isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou precisando de sol. Eu já falei com o rapaz, ele está disponível, mas a gente precisa de pelo menos 2 dias de sol. Parece uma loucura para o povo do mundo, né? Você orar e dizer, Senhor, traz 2 dias de sol. E as previsões eram, vai chover até o final de semana. Isso era na segunda-feira e eu não esperei o culto de oração, não. Na terça-feira, não. Eu orei na segunda mesmo. Na terça-feira deu sol. Começamos a fazer o serviço. E ele disse, se amanhã fizer sol de novo, eu termino amanhã. Até umas 5 horas. 4 da tarde, ele estava descendo da escada. O serviço foi completo na quarta-feira. Mas como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém. Então, se Deus recompensa a minha busca a Ele de coração, vai recompensar outros também. Fez sol na quinta, fez sol na sexta, fez sol no sábado, voltou a chover no domingo. E eu passava no meu bairro e eu via tantas e tantas pessoas fazendo serviço de telhado. Eu dizendo, isso é graça de Deus. Basta que algumas pessoas andem com Deus e a sociedade vai ser transformada. Basta que algumas pessoas que andam com Deus orem a Ele e Ele vai fazer no tempo determinado. Eu só pedi que fosse feita a soberana vontade dele. O que eu estava precisando era 2 dias. A soberana vontade dele deu 5. Deus é muito bom, muito bom. E a gente tem a certeza de que Ele recompensa os que buscam de coração. Mas eu quero trazer algumas características daqueles que são homens de verdade que andam com Deus. Com base em outro texto que eu vou pedir que os irmãos abram também, que é Efésios 4. E aí a gente vai para a última parte da nossa meditação dessa noite. Efésios 4, a partir do versículo 17. E à medida que a gente for lendo, eu já vou trazendo também as características. Diz Efésios 4:17, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, homens de verdade que andam com Deus não vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, não tem tempo a perder. Não perdem tempo com pensamentos fúteis, com pensamentos que são fora da palavra de Deus. Paulo aqui exorta os irmãos daquela igreja a não viverem mais como os gentios, porque ele via que os gentios tinham uma forma de viver que era inútil. Seus pensamentos não revelavam ali uma preocupação com a vida, com o dia a dia, com os seus semelhantes. Ele tem em mente que aqueles que viviam na inutilidade dos seus pensamentos ainda não tinham sido convertidos nos seus pensamentos. Como ele diz lá em Romanos, não tinham sido renovados quanto à sua mente. E essa sua colocação é que estes
vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, revelam toda a sua ignorância ou talvez uma falta de sabedoria nas suas atitudes. Um homem que não sabe governar bem a sua casa, ele vai gastar mais do que ganha. Isso é falta de sabedoria. E se é um homem crente que vai dizer assim, mas tá vendo aí o devorador? Olha o diabo aí, atentando contra mim. Não, você é imprudente. Você trabalha e ganha 2, gasta 3. Vai faltar quanto? 1. Você já experimentou pagar o mínimo da parcela do seu cartão de crédito? Se já, Deus é mais. Se não, não tente. Porque é uma bola de neve. E tem decisões na vida da gente que é como pagar o mínimo do cartão de crédito. Você sabe que é insuficiente para aquela atitude, mas mesmo assim você toma. E aí começa a faltar, 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 e vai chegar um momento que você não vai dar conta de nada. E aí vai dizer, vai jogar para Deus. Jesus, agora me socorre. Você pediu orientação a ele antes. Você pediu sabedoria antes. Você perguntou qual era a vontade dele. Você andou com ele ou largou da mão dele para fazer a sua vontade? A vida sem Deus é intelectualmente frustrante, é inútil, é sem sentido. Eclesiastes 1:2 diz: Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Andar sem Deus não faz sentido. Nenhum. Nenhum. Romanos 1:21 diz: Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Quer dizer, eles não olharam para Deus como sendo alguém digno de glória. Não quiseram andar com Deus, não lhe renderam graças e os seus pensamentos se tornaram fúteis. Mas quem anda com Deus pensa em fazer a sua vontade. Tudo o que ele pensa em fazer é útil para si, para sua família e para a família de Deus. Pode ter certeza que tudo que você faz seguindo a orientação de Deus não é só bom para você, vai impactar os outros que estão ao seu redor. Nós que ouvimos e aprendemos de Deus durante toda a nossa vida, compreendemos que por intermédio de Cristo nós fomos salvos para uma vida de santidade e de responsabilidade. Então, homens de verdade que andam com Deus não têm um pensamento fútil, mas eles compreendem que a sua vida deve ser santa e responsável e irrepreensível. Não pode mais dar lugar na sua vida a pensamentos que vão lhe levar a agir como se você desconhecesse a verdade do Evangelho. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Então, homens de verdade que andam com Deus não vivem com o seu entendimento obscurecido. A vida passa assim, ó, rapidamente, é um sopro. Ontem eu tinha 18 anos, hoje eu tenho o dobro. Ontem eu não via um fio branco na minha barba, hoje são múltiplos. E assim as coisas acontecem. Talvez ontem você conseguia correr 5, 10 quilômetros, você não se cansava e dizia, amanhã eu corro de novo. Hoje você mesmo treinando não consegue fazer mais os 10 quilômetros. Nem no tempo e nem com a mesma condição física de antes. Você termina cansado, cheio de dor, tem que recuperar uns 2, 3, 4 dias. E às vezes você queima muitos e muitos treinos só recuperando uma lesão daquele dia. De nada vai se aproveitar essa vida se a gente não andar com Deus. Porque quem não anda com Deus permanece morto nos seus delitos e pecados. Calvino diz o seguinte: a regeneração dos crentes é aqui chamada por excelência a vida de Deus, visto que então Deus vive propriamente em nós e desfrutamos sua vida, quando ele nos governa mediante o seu Espírito. Se nós andamos com ele, nós desfrutamos da sua vida e desfrutamos do governo do seu Espírito. Quem anda com Deus anda em espírito, anda na luz, como diz João.
Você anda na luz, como ele na luz está. Então você não pode ter o pensamento obscurecido. Por quê? Porque a luz do Evangelho te iluminou. Porque você está andando na luz, que é Ele. Não tem essa vida todos, afirma Paulo, não tem essa vida todos os homens mortais que não se tornaram novas criaturas em Cristo. Para poder ser iluminado pelo Evangelho, para ser nova criatura, você precisa conhecer a Cristo e você precisa andar com Ele. O conhecimento de Deus é a verdadeira vida da alma. Ao contrário disso é ignorância e morte. Versículo 19 nos diz o seguinte: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O homem de verdade que anda com Deus não se entrega à depravação, de forma alguma. Os ímpios não ouvem a voz de Deus. O chamado ao arrependimento, com atenção, com presteza. Eles desprezam o conhecimento do Senhor e, como consequência, eles se entregam a comportamentos reprováveis aos seus olhos. Não precisa nem dizer que a gente tem escutado coisas que são verdadeiras aberrações. Aqui no nosso estado, na nossa Paraíba, nós temos contemplado, infelizmente, pais que não são pais, são monstros. Mas são homens que deveriam estar cuidando de suas filhas, mas as estão violando e matando. Qual é a grande explicação? A não ser a própria natureza pecaminosa que habita dentro deles e a falta de Deus nas suas vidas. Quem não anda com Deus pode ter certeza que ele vai produzir as coisas mais reprováveis aos olhos de Deus que a gente possa imaginar ou não imaginar. O que está muito longe da nossa compreensão, alguém sem Deus pode fazer. E a gente diz, mas como isso é possível? Às vezes você pode até dizer, eu não me surpreendo mais com a maldade humana. Eu me surpreendo. Porque eu nunca imaginei ouvir relatos como os que a gente tem ouvido. Pessoas longe de Deus não produzem bem qualquer. E nós, andando com Deus, Ele promove o bem através de nós. Tem algum bem dentro de nós? Não. Mas a vida dele em nossa vida vai produzir esses atos de bondade, esses atos de misericórdia, esses comportamentos que serão aprováveis não só na nossa sociedade, mas aos olhos dele. A gente não pode ter o coração endurecido. A gente não pode olhar para a vida como se fosse apenas uma passagem de tempo, sem qualquer importância. Quando tudo terminar, então eu vou estar na cova rasa e nada mais tem de importância. Não. Precisamos pensar naquilo que nós fazemos hoje e precisamos pensar naquilo que queremos deixar como legado. Eu andei com Deus. O que que isso deixou para os outros? O que que isso produziu no coração de outros? Não podemos nos entregar a um tipo pecaminoso de vida. Deus nos chamou para ser santos, como Ele também é santo. Versículo 20 nos diz: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, Paulo diz aqui para os de Éfeso: vocês viram que eles agem dessa maneira. Estou dizendo que vocês não aprenderam isso de Cristo. Por isso que eu estou dizendo aqui que o homem de verdade não faz isso. Mas vai chegar um ponto que a gente vai começar a falar de forma positiva, que esse homem faz isso, ou deve apresentar isso. Versículo 21 diz: de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Jesus incorpora a verdade. João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deu testemunho da verdade. João 18:37.
Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Você é homem de verdade. Você anda com Deus. Você ouve a Deus. E se você ouve a Deus e ele veio para testemunhar da verdade, você aprende o que é a verdade. E aprendendo o que é a verdade, você certamente vai poder falar da verdade e praticar a verdade. Versículos 22 a 24, nós vamos ter três ensinos que os cristãos recebem quanto à maneira antiga de viver, ou seja, o que deve ser mudado após a conversão. Veja que ele diz no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, o homem de verdade, ele se despe, ele retira as vestes do velho homem. Aquele que deseja despir-se do velho homem terá que renunciar à sua natureza. O cristão deve ter na sua vida arrependimento, novidade de vida. O que Paulo associa com a autorrenúncia e com a regeneração procedente do Espírito Santo. Então, para que a gente seja um novo homem, para que o velho homem não venha a aparecer nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nós precisamos experimentar arrependimento. Se algum dia você foi aquele que você poderia dizer assim, eu fui muito ruim para minha esposa. Antes da minha conversão eu bebia, batia, falava grosseiro e tal. Há espaço para arrependimento. Basta que hoje você seja um homem de verdade, ande com Deus e leve ela a andar com Deus. Nunca é tarde. E não há coração tão duro que Deus não possa amolecer. Que Deus não possa tratar. Que Deus não possa transformar segundo aquilo que Ele deseja. Mas ele diz no versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. Como é que o comportamento muda? Quando a mentalidade muda. Você, aqui eu não estou vendo ninguém, então também não teria nenhum problema de falar. Os irmãos não são desses que são adeptos das fobias, né? Não tem problema nenhum. Então não é gordofobia o que eu vou falar aqui, tá certo? Você faz uma cirurgia bariátrica. Você tem 140 quilos, você quer perder 50 para ficar com 90 bem organizado. Tudo bem. Mas se você não mudar a sua mentalidade com relação à sua alimentação, vai adiantar de alguma coisa? Não. Se você não mudar seu comportamento alimentar, você vai voltar a ter os mesmos quilos depois de alguns anos. Porque você continua comendo as mesmas coisas, você continua tendo a mesma forma desregrada de se alimentar. Se você continuar sendo a mesma pessoa diante da conversão, vai ter adiantado alguma coisa? Alguém ter pregado o evangelho para você? Não. O velho homem não pode aparecer. Senão você vai ser a mesma pessoa de antes. E eu tenho certeza que Deus não faz pela metade a sua obra. A sua obra é por inteiro, é perfeita. Então, se ele alcançou, você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, se você anda com ele, então as coisas velhas ficaram para trás, passaram. Tudo se fez novo. Inclusive o seu modo de pensar, para que o seu modo de agir também seja diferente. E aí o versículo 24 diz, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Está vendo aí para que serve a verdade sendo aprendida? O novo homem é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, que são provenientes da verdade. Então, o homem de verdade, que anda com o Deus da verdade, aprende a ser justo e santo. É para isso que a gente foi salvo, é para isso que a gente hoje continua vivendo apesar das nossas limitações. A gente continua vivendo para Ele. Mas o versículo 25 nos traz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo.
ou de um mesmo corpo. Então, o homem de verdade, que anda com Deus, fala a verdade. Meu filho, estão ligando para mim. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai atender e vai dizer que papai não está. Isso é certo? Não. Alguém bate na sua porta. Você acabou de fazer feira. Acabou de estacionar o carro. Tirou todas as compras da mala. Acabou de colocar lá na sua despensa ou no seu. Lá em casa não tem despensa. É um balcãozinho assim, com duas portas. Acabei de botar lá. Alguém bate na sua porta e diz assim: se eu tenho um alimento, pudesse me dar? Aí você diz: não tenho não. Passa amanhã? É verdade? Não. É certo? Não. Ah, mas eu acabei de fazer feira. Se eu tirar um aqui, vai fazer falta. Deus já deixou faltar alguma coisa para sua vida? Tenho certeza que não. O pão de cada dia sempre está na nossa mesa, mas tem muito semelhante nosso que o pãozinho é um pouquinho menor. Porque ele não tem andado com Deus e não tem experimentado essa provisão. Mesmo assim, o Senhor ainda dá. Pela sua graça comum, muitas coisas são recebidas pelas mãos daqueles que não creem nele. Mas muito melhor é andar com ele e experimentar da provisão dele. Nós precisamos abandonar a mentira e falar a verdade. Mesmo que essa verdade possa nos trazer aparente prejuízo. Por que eu digo aparente prejuízo? Porque falar a verdade não traz prejuízo. Mentir, sim, traz muito prejuízo. Certamente algum dia você disse alguma coisa que não era tão verdade assim, uma meia verdade é uma mentira inteira. Sua esposa descobriu. Pode ter certeza que até hoje, nas discussões, ela olha para você e diz: é verdade ou é como naquele dia? É verdade ou é mais uma mentira? É mais um engano? Eu posso confiar em você? Por que que o homem de verdade tem que falar a verdade? Por que que o homem que anda com Deus tem que falar a verdade? Porque ele tem que ser confiável. Nós confiamos em Deus. E nós precisamos ser confiáveis. É triste hoje a gente não poder se abrir com as pessoas na igreja com a mesma vontade que a gente tinha em outros tempos. A gente hoje tem muito mais reserva. Por quê? Porque nem todo mundo, infelizmente, fala a verdade. Porque nem todo mundo é confiável. Às vezes você vai compartilhar alguma coisa com o irmão e no outro dia todo mundo sabe na escola dominical. A gente não pode fazer isso, a gente precisa falar a verdade. Se o irmão olha para você e diz assim: estou compartilhando contigo, meu irmão, porque está difícil demais de carregar esse peso. Mas não fala para ninguém, só ora por mim. Aí você diz: deixa comigo, sou irmão do coração. É. Sou crente, meu irmão. Eu vou falar para ninguém. Eu estou dizendo a você que não vou falar. 5 minutos você já sabe que alguém sabe. Daqui a pouco outras pessoas sabem. Daqui a pouco todo mundo sabe. Parece até que ele terminou de falar com você e colocou alguma coisa no grupo secreto do WhatsApp. Todo mundo está sabendo daquilo que você pediu que não fosse falado. Então, falar a verdade, por quê? Porque não somente o homem de Deus que anda com Deus, mas aquele que foi salvo por ele, seja homem, seja mulher, criança, qualquer idade que seja, a sua palavra, quando é sim de verdade. Quando é não de verdade. Seja sempre a sua palavra um sim positivo e um não negativo. Não dissimule o que você fala. Seja sincero. Fala a verdade. Porque todos nós somos membros de um mesmo corpo. Eu preciso olhar para você como se fosse meu irmão de sangue. Que eu sento no quarto e converso. Eu preciso olhar para você e ter a confiança de dizer assim: aquele irmão pode me ouvir como se meu pai estivesse me ouvindo. Vou falar com ele, ele tem experiência, ele anda com Deus. Então ele vai saber como me orientar, como me aconselhar, como me levar para a palavra.
e me trazer uma luz para aquilo que eu estou vivendo. Versículo 26, ele diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Homem de verdade, anda com Deus, tem domínio próprio. Ele pode até se irar, mas ele não vai ficar pecando. Tem momentos em que a gente vai se irar sim. Sabe por quê? Porque a gente foi convertido, mas não ficou sem emoção. Eu mirei nessa semana quando eu escutei sobre esses dois monstros que mataram suas filhas, um de 2 e outra de 6 anos. E você deve se irar também, se indignar. Bom, chame do que for, né? Ira, indignação, enfim. Mas a gente não pode ficar inerte, sem sentir nada com relação a isso. Porque se a gente foi criado para a justiça, isso é totalmente injusto. Isso é totalmente aterrorizante. Os cristãos não ficam destituídos de emoções quando se convertem, mas só que essas emoções são purificadas. A gente se ira, mas não peca. Eu não peguei uma pedra para jogar na cabeça dele. Eu fui para a porta da delegacia para quando ele chegasse eu atirar no coração dele, que ele merece morrer. Eu não chamei mais um bocado de homens para ir lá para a porta ficar gritando com faixas o que deve ser feito com ele. Não. Não sou muito fã da justiça terrena, mas a justiça divina não falha. Se ele não pagar aqui, pagará por toda a eternidade. Mas eu também preciso crer que há arrependimento, há uma oportunidade, a porta do céu está aberta, inclusive para ele. Se ele se arrepender genuinamente, tiver fé e começar a andar com Deus. Há 3 erros pelos quais nós, quando nos iramos, ofendemos a Deus. O primeiro é que quando nós nos iramos por motivos sem importância, às vezes por nada, ou pelo menos por injúrias ou ofensas pessoais. A gente olha para alguém que fala com a gente assim de uma maneira muito grosseira e a gente se ira. Quando alguém fala que a gente é determinada coisa, a gente sabe que não é. E a gente fica irado. E a gente ofende a Deus. Quando a gente se ira de volta e retruca, responde, revida. O segundo é quando nós vamos longe demais e nos deixamos levar pelo excesso emocional. Primeiro você começa falando duro, mas baixo. Como quando você está falando com o filho. Eu disse para você sair daí agora. Aí ele faz de novo, sorrindo para você. E aí você diz: eu disse para você sair daí agora. E aí você se descontrola nessa ira e acaba gritando com ele. Só que você não somente grita quando você diz: eu disse para você sair daí agora. Você já puxa o braço dele e já o machuca. Você está ofendendo a Deus porque você não foi chamado para criar alguém espancando ou gritando em cima dele o tempo todo. Porque sabe o que acontece quando ele cresce? Ele vai gritar de volta. E você vai gritar mais alto, ele vai gritar mais alto, não vai resolver nada. Nós fomos chamados para criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não os provocando a ira, mas ensinando a guardar a palavra de Deus, para que eles se comportem como homens de verdade. E que eles andem com Deus como a gente anda com Ele. E o terceiro é quando a nossa ira, que deve ser direcionada contra nós próprios ou contra os nossos pecados, se volta contra os nossos irmãos. Por isso que Paulo emprega apropriadamente a conhecida passagem, quando José se despede dos seus irmãos que retornam para Jacó na terra de Canaã. Ele diz: depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. A gente sabe, né? Que José poderia ter se vingado de todo mundo, né? Irado, poderia estar, mas não pecou. A gente não pode deixar que a nossa ira vá até depois que o sol se ponha. Tem que resolver, tem que apaziguar essa ira.
Versículo 27, não deem lugar ao diabo. Homem de Deus, homem que anda com Deus, não dá lugar ao diabo. Tiago 1, 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Se você não tem controle, se você tem se deixado levar por determinadas tentações, peça a Deus que lhe livre delas. Todos os dias a nossa oração deve ser: Senhor, tenha misericórdia na minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não tenho condições de resistir a essas tentações. Eu não tenho condição de sozinho dizer não ao pecado. Então que o Senhor possa me livrar e me dar forças para não dar lugar ao diabo. Versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. O homem que anda com Deus, ele trabalha honestamente, não só para ter o bolso cheio, mas para compartilhar com quem precisa, socorrer os irmãos necessitados. E, meus irmãos, é tão importante quando a gente tem generosidade na igreja. Eu já estive no campo missionário. E às vezes algumas poucas, eu faço questão de frisar que são poucas, porque se fossem muitas o trabalho não andaria. Mas algumas poucas igrejas olham para os seus missionários como aquela pessoa que deve viver do resto. Aquela pessoa que, não, se ela tiver duas camisas está bom. Para que ter três ternos? Só tem um corpo. Os meninos dele, para que ficar brincando com um brinquedo caro? Não, ele não está no campo missionário, os meninos têm que evangelizar também. Para que a mulher dele tem que ter vestido bom e bolsa cara? Não tem para que não. Ela tem que estar cozinhando para os outros irmãos e servindo quando a gente for lá visitar. Nós precisamos ter generosidade e dar uma vida digna também para os nossos missionários. Porque eles estão se dispondo a fazer o que nós não podemos. Porque nós estamos em outros labores. E eles são tão dignos quanto nós de ter aquilo que é necessário no dia a dia. Nosso trabalho é para o nosso sustento, com certeza. Mas nós precisamos também compartilhar com aqueles que tanto necessitam. Por que não com os nossos irmãos que estão pregando a palavra de Deus? Versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Veja, eu tenho visto tanto nesses últimos tempos e tenho ouvido, infelizmente, em vários ambientes, no ambiente que eu trabalho, em outros locais, pessoas que dizem servir a Deus, homens que dizem andar com Deus, que são regenerados, que são salvos em Cristo, mas que não utilizam sua boca para abençoar, que sai da boca deles algo que não deveria nem passar pelo pensamento de alguém que anda com Deus. Meus irmãos, nós não devemos dar lugar ao diabo e isso inclui a nossa boca. Infelizmente tem crente alugando a língua para o diabo, chamando palavrão, compartilhando de imoralidades nas brincadeiras de trabalho, sentando na roda dos escarnecedores e falando que não deve. Nós temos que guardar a língua. Homens de verdade guardam a sua língua. E quando a utilizam, utilizam para edificar outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça. É difícil, mas com a maturidade a gente vai aprendendo, que às vezes é melhor calar. Tem alguma coisa boa para dizer? Compartilhe. Tem nada para dizer de bom? Fique calado. Simples assim. Há uns 9 anos eu participei da cerimônia fúnebre do marido de uma das minhas tias. E ele era muito benquisto na igreja em que ele participava há mais de 50 anos. E as pessoas diziam o seguinte:
Sabe qual é a característica que a gente vai guardar dele? É que ele se sentava naquele cantinho, lá na ponta esquerda do templo. E ele quase não falava. Mas quando ele falava, ah, que sabedoria. Sempre se aproveitava o que ele dizia. A gente bebia do que ele falava. Porque era poucas vezes, mas sempre era muito bom. Que a gente saiba usar, de fato, as nossas palavras conforme a necessidade para que haja graça transmitida aos que nos ouvem. Já estamos terminando. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo reside em nós. Cada parte da nossa alma e do nosso corpo deve ser consagrada a Ele. Nós somos templo do Espírito Santo. Homens de verdade que andam com Deus sabem que o seu corpo é do Espírito de Deus. Todo ele. Da primeira unha de um dedo do seu pé ao último fio de cabelo que você tem na cabeça. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Coisas como essas entristecem o Espírito Santo. Uma vez mais, ele condena a ira. Só que aqui ele focaliza em conexão com aquelas ofensas pelas quais geralmente ela é acompanhada, como a gritaria, a calúnia, a indignação, a amargura. Meus irmãos, não tem nada mais deprimente do que a gente chegar na igreja e escutar uma pessoa que só conta problema. Se você anda com Deus, você tem coisas boas para contar, com certeza. Você não vai ser sempre aquele irmão que vai dizer: meu irmão, estou vivendo do jeito que Deus quer, né? É do jeito que dá, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Confiar em Deus. Se entrega a Ele. Anda com Ele. Confia nele. Ora a Ele. Dobra os joelhos diante dele. Entrega a tua família toda a Ele. Eu tenho certeza que você vai viver do jeito que Deus quer, só que não vai dizer desse jeito. Vai dizer: meu irmão, estou bem, vivendo do jeito que Deus quer. Sabe qual é o jeito que Deus quer? Que a gente ande em confiança com Ele. Que a gente ande não olhando para trás, para aquilo que a gente deixou na velha vida, dizendo: eita, mas era bom. Eu tinha 18 anos, eu pegava o sol com a mão, eu ficava até de madrugada dançando forró. Não. Valeu de quê? Não. A gente pode pensar, como era bom. A gente fazia tanta vigília, por que a gente não volta a fazer? Ah, como era bom, a gente fazia retiro de 3 dias e não cansava de escutar a palavra de Deus. A gente tomava café e ia escutar a palavra, a gente almoçava e escutar a palavra, a gente jantava e escutar a palavra e ainda fazia um luau tocando e cantando música para o Senhor. Quase que a gente não dormia porque a gente queria ficar lá, falando de Deus. Isso é bom. Viver do jeito que Deus quer, eu vivo do jeito que Deus quer. A minha vida está sendo do jeito que Deus quer e é bom demais. Por quê? Porque tudo que Ele quer, a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Então não tenho do que reclamar. Não tenho nada do que reclamar, de forma alguma. Mas o versículo 32, para a gente fechar, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Homens de verdade, que andam com Deus, perdoam. Eu falei aqui de quando o homem mente, a esposa fica jogando no rosto, né, lançando em rosto durante anos a fio. E quando ela erra, você faz isso também? Você martiriza ela por uma coisa errada que ela disse ou fez? Ou você perdoa? Quando o filho não atende à colocação disciplinar, você castiga com mais severidade ou você perdoa? E continua ensinando novamente. Quando um irmão
te calunia, quando o irmão falta com a verdade com você, quando ele consciente ou inconscientemente, voluntariamente ou involuntariamente lhe prejudica, você descarta ele, você o trata como uma pedra, você é indiferente ou você perdoa? Talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa vida cristã, mas ele nos perdoou. E se ele nos perdoou, nós temos que perdoar também. Perdoar não é esquecer. O nome disso é amnésia. Perdoar não é olhar para uma pessoa e dizer: não, fique tranquilo, vá em paz, e não querer contato com ela. Isso é indiferença. Perdoar é fazer com que a relação volte a ser como era antes. O pecado nos afastou de Deus, mas em Cristo nós fomos perdoados. E nós temos hoje a condição de nos aproximar novamente dele. Que a gente possa aproveitar essa realidade da nossa vida, de que em Cristo nós nos aproximamos novamente do Pai. Que a gente sinta o prazer de andar com ele. Que a gente não perca de vista a grandiosidade do que foi o sacrifício de Cristo. E já que a gente pode andar com ele, que a gente possa aproveitar tudo o que a gente aprende ao andar com ele e transferir para várias outras pessoas que precisam conhecer o que é o andar com Deus. Finalmente eu digo a vocês que homens de verdade, que andam com Deus, testemunham acerca do andar com Deus, para que outros possam andar com ele também. Grande felicidade do nosso coração enquanto igreja deve ser que outros homens, assim como vocês que estão aqui hoje, possam se chegar e possam desfrutar da vida de Deus nas suas vidas. Porque quando de fato Ele está conosco, a nossa vida é totalmente diferente. Eu poderia hoje olhar para aquilo que eu sou e dizer: Senhor, eu não tenho gosto nenhum de viver. Dizer: Senhor, eu tenho alguns problemas, eu tenho alguns conflitos. Você não quer me levar, não. Mas até o último suspiro que Ele me der, que Ele lhe der, nós devemos testemunhar de quem Ele é, o que Ele faz nas nossas vidas. Andar com Deus é maravilhoso. Saiba disso. Aproveite isso e incentive outros a fazer isso também. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e nos fazer andar com Ele, cada dia com mais confiança. Antes de entregar ao pastor, eu quero fazer novamente uma oração com os irmãos. Senhor nosso Deus, quero te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra e de trazer à nossa mente nessa noite como é importante andar com o Senhor. E de fato nós sejamos homens de verdade, que apresentam características divinas, que refletem o teu caráter e que buscam incentivar outras pessoas a viver da mesma forma. Nos ajuda, Senhor, nessa missão tão difícil, mas tão gloriosa, tão dura, mas também tão gratificante. Que o nosso coração se deleite em andar contigo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.